No mundo com tantas opções, muitas vezes a gente acaba ficando inseguro na hora de tomar decisões. Mas elas precisam ser tomadas e são super importantes para a vida e para o desenvolvimento da gente. Talvez o que deixa a gente com medo é porque nós sabemos que em toda escolha tem também uma renúncia. Quem conversa com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liaches. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, esse é um assunto complicado, né? A tomada de decisões, porque tem sempre aquela coisa, será que eu estou tomando a decisão certa? Acho que a gente pode partir do princípio que o mundo em que a gente está vivendo hoje, ele é muito pautado pelas escolhas, né? E, na verdade, ele gera muita angústia. Alguns sociólogos chamam essa época de pós-modernidade. Eu prefiro a definição do sociólogo Zygmunt Bauman, um polonês, que disse que nós vivemos um mundo líquido. O que é o mundo líquido, a modernidade líquida? É aquela tentativa de pegar tudo, mas escorre pelos dedos, né? A verdade, os conceitos, os valores, as virtudes, tudo é meio não sólido, né? Então as pessoas estão correndo muito. Os relacionamentos, tudo muito rápido, tudo muito superficial, não há profundidade nas relações, e aí a gente vai acabando por optar e escolher coisas mais rápidas, mais fáceis, mais práticas, né? Um mundo muito pragmático. Então as escolhas hoje, na verdade, é um paradoxo, porque quanto mais escolhas temos para fazer, mais a gente sofre. E é interessante porque às vezes a gente fala assim, tem muita gente escolhendo tudo que é mais fácil. Não quer dizer que tem que escolher sempre o que é o mais difícil, mas tem que estar vendo se na coisa fácil, na verdade, não tem alguma coisa errada, algum caminho aí que foi cortado e que não deveria ter sido, né? Sim, a nossa sociedade hoje, ela tem uma tendência, ela segue tendências. A gente fala muito isso sobre moda, sobre arte, há uma tendência e aí naquele período, durante um determinado tempo, a gente vai seguindo aquela tendência. Nem sempre por uma opção própria, mas porque os outros estão escolhendo. É interessante, em estatística, por exemplo, tem um gráfico chamado curva de Gauss, ou a curva do sino, né, que tem uma forma de um sino. E ele fala sobre as escolhas mais comuns. Então, nessa parte de baixo desse sino, a gente tem uma minoria que que busca incessantemente essas escolhas mais comuns. Uma minoria. Do outro lado, a outra minoria é aquela que foge dessas escolhas comuns. Mas no alto, a gente tem uma grande maioria que tende a fazer as escolhas mais comuns. Por exemplo, você vai numa livraria e quais são os livros mais vendidos? Os que estão na estante cuja plaquinha está escrito mais vendidos. Uhum. As pessoas procuram o mais comum, né? Então elas não têm muitas vezes uma escolha própria, baseada na sua própria identidade com a sua escolha. Então ela acaba tendenciosamente a escolher aquilo que é mais comum. Por exemplo, vai no cinema, a maioria das pessoas estão assistindo esses filmes de heróis, né? Vingadores, aquela coisa de heróis. Então há uma identificação com aquela coisa do sobrenatural, mas muito mais é porque todo mundo está assistindo mesmo, né? Às vezes nem gosta desse tipo de filme, mas assiste porque todo mundo está assistindo. É o filme da moda. Exatamente. Agora, na hora de tomar decisões ou uma boa tomada de decisão, tem que ser respeitado aquilo que o nosso coração nos diz, aquilo que a gente se sente bem? Se a pessoa não estiver bem, ela pode fazer uma má escolha. Então, tem até um versículo bíblico que diz que o coração do homem é enganoso. Quem pode conhecê-lo? Quer dizer, há uma possibilidade de eu não estar muito bem e, por causa disso, fazer uma má escolha. Mas a escolha melhor nunca vai existir de fato, porque a gente vai estar meio que condicionado naquele exato momento por algumas circunstâncias, pelos nossos próprios sentimentos e assim por diante. A questão é fazer uma escolha e optar pelo que significa aquilo, não mais pelo que ele apresenta.
No mundo que a gente vive, esse pós-modernismo muito louco nos faz a gente seguir uma estética, por exemplo. Então, um padrão de beleza, um padrão de uso, um padrão do que é certo, do que é errado, e as pessoas tendem a fazer essa sequência. Então, eu preciso escolher coisas que tenham significado muito mais do que aquilo que elas aparentam. É o famoso ditado, não julgue o livro pela capa, mas pelo seu conteúdo. Eu vi um quadrinho esses dias que o mocinho chegava e dizia: mestre, como é que eu faço para ter sabedoria? Ele falou: tendo boas escolhas. Isso. Daí, sim, mestre, como é que eu faço para ter boas escolhas? Ele: fazendo más escolhas. Ou seja, as más escolhas iriam ensiná-lo a ter boas escolhas depois. Quer dizer, lembrar sempre que, por mais que toda vez que eu escolho uma coisa, eu deixo de lado outra, mas eu posso mudar isso também mais para frente, né? E assim, não existe esse negócio da má escolha. Mas como a gente vive nesse mundo de muita pressão, a gente, assim... O primeiro carro que eu comprei na vida, um Fusca, não era bem um carro, né? Mas se você fosse numa concessionária, você tinha 4 opções de cores. Era o ocre, o vermelho, o azul e o branco. Você tinha 2 ou 3 opcionais no máximo. Hoje, você comprando um automóvel, você se perde de tantos opcionais. E sempre, depois que você faz aquela escolha lá no final, você parou, você escolheu, eu vou comprar isso, vou pegar isso, você finaliza a compra, aí você tem a sensação de que ainda ficou alguma coisa para trás. Essa sensação é que essa sensação de incompletude que nos leva a fazer escolhas muitas vezes erradas. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para aqueles que estão nos assistindo hoje, faça a sua escolha pelo significado da coisa, do objeto, do serviço, da situação que você está vivendo. Nem tanto pelo que ela aparenta para você. Eu tenho uma filosofia bem simples de vida que é a seguinte: eu não tenho tanto medo de morrer do que eu de viver uma vida sem significado. Exatamente. Então, eu quero chegar no final da vida, e eu acho que você também, todos os nossos amigos que nos assistem, chegar no final da vida e falar: eu não fiz muitas boas escolhas, mas as escolhas que eu fiz foram suficientes para trazer significado para a minha vida. Com certeza. E é importante também a pessoa lembrar que sempre pode mudar, né? Quando chegam alunos para o meu curso, eu sempre pergunto: o que te levou para o jornalismo? Muitos falam: eu comecei engenharia, daí eu fui para o jornalismo, eu comecei direito e fui para o jornalismo. Se a gente for colocar no mundo de hoje, quem faz direito estaria acima de quem faz jornalismo, de uma forma bem básica, né? Mas eu me encontrei no jornalismo. Então, assim, é o que eu digo sempre: não tem problema se você escolher uma profissão e daqui a um tempo achar que não é aquilo. Você pode mudar. Aquilo de alguma forma contribuiu para a sua vida. O importante é se encontrar. Exatamente. Se encontrar sempre. Essas múltiplas escolhas no mundo muito pluralista, a gente sofre por causa disso. E não é raro, não. É muito comum esse negócio de o aluno escolher um curso e não se identificar, mas às vezes era uma projeção dos pais, às vezes era a melhor opção do mercado, às vezes foi o que deu certo no vestibular, e aí ele se frustra. Mas é melhor fazer isso até um certo ponto. Opa, não é isso, isso não está me realizando, não tem significado para mim. Abandonar aquilo e partir para uma escolha melhor do que permanecer e depois sentir frustrado no final da vida. E um cuidado muito grande que a gente tem que tomar, as influências que vêm de fora, porque muita gente acha que sabe o que é o melhor pra gente, né? Exatamente, as influências, elas precisam ser filtradas, tudo na vida tem que ter filtro, não adianta você exagerar nas suas escolhas. Por exemplo, eu gosto muito de pudim, mas se eu comer 3 pedaços de pudim, eu fico enjoado e até com ânsia, quer dizer, a minha escolha é boa, mas ela tem uma limitação, eu preciso saber usar, saber trabalhar e conviver com as escolhas que eu faço. Certo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado.